Então vamos começar aqui esse bate-papo com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, Clélio Campolina Diniz, como eu disse, ex-ministro, ex-reitor também da Universidade Federal de Minas Gerais, e está fazendo esse trabalho aqui no estado do Acre, através do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CDPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Como que é realizado esse estudo e o objetivo? Bom, o governo do Acre, através do Tribunal de Contas, Secretaria de Planejamento e Assembleia Legislativa, nos contratou para fazer um diagnóstico da situação econômica e social do Acre e diretrizes de planejamento das principais prioridades. Então, nós somos um grupo aí de 7 ou 8 professores, estamos cada um cuidando de uma parte específica e depois articulamos tudo isso. Tentar identificar, à luz dessas transformações, quais as potencialidades, quais as prioridades para um projeto de desenvolvimento que permita combinar o desenvolvimento econômico com a justiça social e com a preservação ambiental. A gente tem que indicar as prioridades à luz da realidade atual, e planejamento significa que ele tem que ser reajustado e corrigido ao longo da sua implementação. Então, essa é a metodologia correta para pensar planejamento, porque a realidade vai mudando e, portanto, você tem que adequar as diretrizes, as condições objetivas, as condições nacionais e internacionais. O mundo hoje está experimentando várias fronteiras tecnológicas e uma delas é a bioeconomia. A bioeconomia implica o aproveitamento da biodiversidade para várias atividades. Toda a indústria biofármaco, que a indústria até hoje é uma indústria baseada em quimofármacos, e há toda uma expectativa disso, toda a indústria de cosméticos, outras atividades, inclusive da indústria alimentar. Então, isso poderá ser uma oportunidade para a Amazônia e para o Acre em particular, e então teria que ser focado nos principais objetivos. Mas, para tudo isso, é preciso resolver alguns obstáculos estruturais, principalmente da infraestrutura. Mas a tecnologia do aproveitamento da biodiversidade não implica cortar a floresta, implica explorar mantida a floresta. Então, essa questão ambiental precisa ser discutida de maneira muito serena, muito calma, sem dogmatismo, para identificar os melhores caminhos, as melhores alternativas. Sem devastar a floresta, mas é também necessário analisar a situação das atividades atuais, ver principalmente da questão do extrativismo, ver o que pode ser feito para melhorar a eficiência dessas atividades, para melhorar a situação dessa população. E, portanto, nesse sentido, a infraestrutura é decisiva para tudo. E essas conversas, essas palestras, elas são voltadas mais para quem aqui no estado? É o seguinte, em primeiro lugar, com as instâncias governamentais, porque as decisões são políticas e quem vai implementar ou não uma política dessa natureza são as instâncias governamentais. Não só do governo do Acre, mas também de elementos que suscitem a possibilidade de discutir do governo do Acre com o governo federal, aquilo que depende do governo federal, discutir com os países vizinhos aquilo que depende de implicação. Portanto, é por isso que nós estamos dando também uma grande ênfase, a minha parte é exatamente um levantamento central disso, da parte de infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, toda a situação rodoviária do estado do Acre, as rodovias federais, as rodovias estaduais, as rodovias locais, vicinais, o que pode ser feito, quais as prioridades. Por exemplo, daqui até Rio Branco tem uma BR e que a alguns momentos do ano ela tem muita dificuldade de tráfego. Toda a situação da ligação também, por exemplo, daqui com Rio Branco e de Rio Branco com as fronteiras do Peru e da Bolívia. Então, esse é o elemento central. Em segundo lugar, a questão da energia elétrica. Até hoje, o Estado vive com muitas regiões sendo atendidas por energia térmica. Isso é muito caro, hoje em dia é cada vez mais poluente,
Hoje eu já estive na prefeitura e vendo quanto custa a geração de energia elétrica em Cruzeiro do Sul. São coisas que precisam buscar alternativa. Está sendo feito o linhão para cá, que poderá equacionar o problema dessa região. Está sendo da expectativa também que a construção do linhão permita construir fibra ótica em condições de adequar o problema digital da região. A mesma coisa com a região sul, o problema digital em geral. Agora, existem muitas comunidades isoladas em que precisa pensar alternativas, principalmente do curto prazo, como fornecer, por exemplo, energia. Energia é algo que traz um benefício enorme, à medida que você põe a iluminação, que a pessoa tem a possibilidade de ter uma geladeira, a possibilidade de ter uma televisão. Eu estive na Energisa, estive no Departamento de Estado de Rodagem e na Energisa, exatamente discutindo essas questões, e uma alternativa que está sendo implementada, que eu acho que é muito positiva, é a pequenas instalações de energia solar para adequar o problema em regiões que, por enquanto, não existe possibilidade de levar linhas de fornecimento de energia elétrica ou hidráulica que venha de grandes usinas. Então, esses são os elementos centrais que nós estamos analisando e eles servirão de referência para o próprio Estado do Acre, definir as suas prioridades, para negociar com o governo federal aquilo que depende de apoio do governo federal, para negociar não só o Estado do Acre, mas para o governo brasileiro negociar a relação com os países vizinhos, com o Peru, com a Bolívia. Eu ontem, por exemplo, estive na divisa do Acre com o Peru e na divisa com a Bolívia. Tem lá um grande estrangulamento, os caminhões chegam, não tem fiscal da Receita, portanto tem que esperar a aduana, não tem fiscal do Ministério da Agricultura, então esses produtos de origem vegetal e animal dependem de autorização, então são certos estrangulamentos. Então são isso que nós estamos dando um balanço, vamos preparar o nosso estudo, compatibilizando tudo isso, compatibilizando a questão de infraestrutura, com a questão das fronteiras do desenvolvimento científico e tecnológico, com a análise da economia do Estado do Acre, com o problema urbano também, que não podemos esperar que a cidade se transforme em centros de aglomeração de pobreza. Diante dessas dificuldades estruturais que o senhor falou aqui na nossa região, o senhor falou do poder público, da importância do investimento, o senhor até tem a visão de quando foi ministro, né, de como devem ser feitos esses investimentos, mas a iniciativa privada, o empresário, por que ele deve acreditar aqui na nossa região? Não, primeiro o seguinte, não tem jeito de fazer promoção do desenvolvimento, principalmente diversificação econômica. Se você pensa em industrialização, quem vai implementar isso é a empresa privada. O governo pode dar financiamento, pode dar subsídio, pode melhorar as condições de infraestrutura, mas não vai ser o governo que vai implantar as atividades produtivas. Portanto, é fundamental que a comunidade empresarial esteja participando. Eu estive lá na Federação da Agricultura, da Indústria de Rio Branco, fizemos lá uma apresentação, uma reunião que durou mais de 3 horas. Há muitos conflitos de interesse e essas coisas têm que ser mediadas. Nada pode ser feito se uma parte desconhecer os interesses da outra. Não é fácil, tem que haver entendimento, persuasão, convencimento, para ver se consegue chegar a alguns pontos que sejam adequados para os diferentes segmentos da sociedade, do governo, dos empresários, da sociedade civil, etc. Tá certo. Tem uma previsão já para a conclusão desse estudo? A previsão, os estudos começaram em janeiro, são 9 meses, portanto, esses estudos devem estar prontos no final de setembro, início de outubro.